Olá pessoal, aqui é o professor Carlos. Estamos aqui para mais uma aula sobre geometria espacial e na aula de hoje nós vamos falar sobre a relação de Euler, os poliedros de Platão e os poliedros regulares, ok? Vamos logo falar sobre esses três tópicos, tá? Para iniciar essa aula, eu vou utilizar aqui, inicialmente, esse velho conhecido de vocês, nessa forma, esse sólido geométrico, que aparece muito, né, no nosso cotidiano, que a gente conhece como dado, né, ou cubo, é o hexaedro regular, tá certo? E para a gente iniciar aqui essa aula, nós vamos começar aí contando a quantidade de vértices que ele possui, a quantidade de arestas e a quantidade de faces, tá? Bom, os vértices, como vocês sabem, são esses cantinhos aqui da figura, ok? Nós temos 4 aqui em cima, 4 cantos, e se eu for lá para a região inferior do objeto, né, dependendo da orientação, nós temos mais 4. Isso nos dá um total de 8 vértices, tá certo? A quantidade de arestas, né? Lembrando que as arestas são esses segmentos que ligam os vértices. Aqui em cima nós temos 4. Embaixo também teremos 4 e nós vamos ter 4 arestas ligando a parte de cima, novamente dependendo da orientação, com a parte de baixo da figura. Então nós vamos ter um total de 12 arestas. E como vocês bem devem saber, essa figura tem 6 faces, né? Tem uma face aqui, digamos, superior, uma face inferior, uma face lá do outro lado, e temos 4 faces ao redor. É um total de 6 faces, ok? Bom, a relação de Euler é uma relação, né? Eu coloquei Euler, é um matemático suíço, né? Um dos maiores produtores, né? Maiores escritores em matemática aí até hoje. Euler, né? Você não vai se escrever Euler, mas você vai ler Euler, ok? Então, olha só, a relação de Euler diz o seguinte, que o número de vértices mais o número de faces é igual ao número de arestas mais 2, ok? E aí a gente vai verificar, nós estamos verificando aqui, se o nosso hexaedro obedece essa relação, tá? Bom, o hexaedro aqui, ó, tem 8 vértices, 6 faces, 12 arestas. Se eu somar 8 mais 6 dá 14. 12 mais 2, 14. Então perceba, né, que o nosso hexaedro obedece essa relação de Euler, tá certo? Aqui eu escrevi regular, tá certo? Mas o nome, na verdade, o que eu queria dizer aqui era que todo poliedro convexo, tá? A gente viu aí o que é convexo, né? Você vai olhar aqui para essa figura e você, para determinar se ela é convexa, você vai se imaginar dentro dela, né? E você vai perceber que não há nenhum canto em que você possa se ocultar, né? Se esconder, né? Como se fosse uma sala sem uma parede que você possa se ocultar, tá certo? Outra forma de você pensar é o seguinte: você olha para cada uma das faces e percebe aqui que você tem a face, você olha para ela e o restante da figura fica toda no plano inferior, né? Você tem um plano aqui como se fosse dividindo, todo o restante da figura fica embaixo desse plano, ó. Da mesma forma, em todas as faces que você olha, o restante da figura fica no plano inferior, ok? Então, esse poliedro é convexo e o que eu quero dizer é que todo poliedro convexo obedece à relação de Euler. Com isso, ele é chamado de poliedro euleriano, porque obedece à relação de Euler. Ou seja, se eu somar o número de vértices mais o número de faces, isso vai dar sempre igual ao número de arestas mais 2, tá certo? Todo poliedro que for convexo obedece essa relação, ou seja, todo poliedro convexo é euleriano, tá certo? Então, se eu fosse fazer um desenho para explicar isso, né? Aqui você teria o conjunto de todos
os poliedros que obedecem à relação de Euler, né? Ó. E aqui dentro desse conjuntozinho você teria todos os convexos, todos os poliedros convexos. E esse espaço aqui fora, né? É porque existem alguns poliedros que não são convexos, mas mesmo assim obedecem à relação de Euler. Existem poliedros que não são convexos, mas são eulerianos, ok? Então, você tem que levar isso em consideração. Se você olha para um poliedro convexo, você já sabe, olha, esse poliedro obedece à relação de Euler. Se ele não for convexo, aí você vai ter uma pequena dúvida, né? Obedece ou não obedece? Alguns obedecem à relação de Euler, outros não, ok? Então, essa aqui é a nossa parte sobre relação de Euler, tá? Isso aqui ainda vai ser usado um pouquinho mais na frente, ok? Agora nós vamos falar sobre os poliedros de Platão. Deixa eu trazer a folha mais para cá. Nós vamos falar sobre os poliedros de Platão. Bom, os poliedros de Platão são poliedros que têm algumas características, né, bem particulares. Bom, a primeira característica é que dos vértices dele, cada vértice parte a mesma quantidade de arestas. Quantidade de arestas, tá? Ok? Cada face possui a mesma quantidade de lados. E a terceira característica é que todos eles são eulerianos, perdão. Certo? Significa que eles todos obedecem à relação de Euler. Isso quer dizer que, tá? Eles obedecem a essa relação aqui, né? Ó. De novo, aquela lá de cima, né? V mais F é igual a A mais 2, ou seja, o número de vértices mais o número de faces é igual ao número de arestas mais 2. Ok? Então tem que ter essas três características. Bom, a gente teria como demonstrar isso matematicamente, né, e tudo, mas não é o objetivo desse vídeo. É mais para a gente conhecer esses poliedros de Platão. Bom, os poliedros de Platão, um deles é esse aqui, o hexaedro, tá? Observe, ó, que de cada vértice partem exatamente 3 arestas. Todas as faces dele, ó, são quadrados, ó. São quadrados, ou seja, tem a mesma quantidade de lados. São polígonos com a mesma quantidade de lados, certo? Ok? E é claro, como ele é regular, ele é euleriano, tá bom? Esse aqui é o nosso primeiro poliedro de Platão. Existem mais 4 que eu vou mostrar para você. Bom, esse aqui é outro poliedro euleriano, tá? Esse aqui é o nosso icosaedro, tá? O icosaedro é um poliedro de 20 faces, ok? Perceba que de cada vértice dele partem exatamente 5 arestas, ó. Todas as faces dele são triangulares, tem a mesma quantidade de lados, ó. Ok? E como ele é convexo, ele também é euleriano, ok? Então esse aqui é o nosso icosaedro, tá? O próximo poliedro de Platão, ok? É o octaedro, tá? Perdão, octaedro não, desculpa. O octaedro. Aqui nós temos 4 faces, aqui nós temos 4 faces. Ele tem 8 faces, né? Então ele é um octaedro. Perceba que de cada vértice partem exatamente 4 arestas. Todas as faces dele são triangulares, tá? Ou seja, tem a mesma quantidade de lados, ok? E como ele também é um poliedro
é um poliedro convexo, tá? Ele também vai ser euleriano. Esse foi o nosso terceiro poliedro de Platão. Nós temos aqui agora o nosso dodecaedro, tá? É o nosso poliedro de 12 lados. Perceba que de cada vértice dele partem exatamente 3 arestas, ok? Ó, 3 arestazinhas. As faces dele são todas pentágonos, são todas faces de 5 lados, ok? Beleza? Então, esse aqui é o nosso poliedro dodecaedro, ok? Ó, você colocar a figura dessa forma, você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 faces aqui desse lado. Lá você tem uma face oposta, né? Ó, também, ó. E aqui você tem 6 lados também. 6 faces, perdão. Então, dodecaedro. E o nosso último poliedro de Platão. Nosso último poliedro de Platão é o tetraedro, ok? O nosso tetraedro, ele é um poliedro de Platão. Ele tem 4 faces, né? Se olhar para cá, tem 3 aqui, tem uma face aqui de sustentação, ó. 4 faces. De cada vértice dele partem 3 arestas, tá certo? Ó. As faces dele também são todas triangulares, ok? Todas triangulares. E ele é um poliedro convexo também, sendo assim ele é euleriano. Obedece todas as 3 características para ser um poliedro de Platão, tá? Então o número de faces dos poliedros de Platão são, vou escrever aqui para você, são 4, né? É o tetraedro, 6, o hexaedro, 8, o octaedro, 12, o duodecaedro e 20, o icosaedro, tá? Bom, essas cores que a gente colocou nos poliedros, elas não são apenas para diferenciá-los. Elas também têm um significadozinho. Como vocês sabem, Platão era filósofo, então tudo que ele pensava, né, tinha um certo misticismo, digamos assim, característico da Grécia Antiga, né? E ele acreditava que cada poliedro desse representava um elemento da natureza, né? O nosso tetraedro, por exemplo, ele está pintado dessa forma porque Platão acreditava que essa figura representava o fogo, tá certo? O hexaedro, para ele representava a terra, né? Ok? O octaedro, para ele representava o ar. O duodecaedro, para ele, representava o universo. Representava o universo. E o icosaedro, para ele, representava a água. Tá certo? Então, o poliedro meio que gostava de brincar de Avatar. Ok? Então, esses aqui são os 5 poliedros de Platão, tá certo? Eu sei que você deve ter reparado que as figuras que formam eles têm os vértices aí de mesmo tamanho, tá? Mas para ser poliedro de Platão isso não é necessário, ok? Eles não precisam ser o que a gente vai chamar aqui de regular. Para ser um poliedro de Platão, ele não precisa ser regular, tá certo? Eles poderiam ter as arestas de tamanhos diferentes, tá certo? Sem problema nenhum, ok? Desde que eles tivessem essa quantidade de faces, né? Mas aqui nós vamos dizer que são 5 classes, né? 5 classes de sólidos que vão formar os poliedros de Platão, ok? Porém, certo? A partir dos poliedros de Platão a gente pode concluir uma coisa, tá? Para ser regular,
para ser regular, um poliedro para ser regular, ele tem que ter as seguintes características também. Ele tem que ter vértices, e cada vértice tem que partir a mesma quantidade de arestas, as faces têm que possuir a mesma quantidade de lados. E além disso, além dessas 3 características que já foram dadas aos poliedros de Platão, ele tem que ter as arestas todas iguais, ok? As arestas de mesmo tamanho para ser regular. Você deve ter estudado na geometria plana que uma figura geométrica é regular quando ela tem os lados todos iguais. Por exemplo, um quadrado é um polígono regular, né? Um triângulo equilátero é um polígono regular. Por quê? Porque todos os lados têm as mesmas medidas. E para os poliedros, aí ele tem que ter as mesmas, todas as faces, tá? Tem que ser regulares, ok? Sendo assim, só existe, pessoal, existem apenas 5 poliedros regulares, né? Apenas 5, que são os poliedros de Platão. Os poliedros de Platão, tá? É claro, eles com as suas arestas com a mesma medida, como eu acabei de mostrar para vocês, né? Os 5, né? Eles todos com a mesma medidazinha aqui, né? Das suas arestas, como eu já mostrei para vocês. Estou mostrando aqui de novo, né? Então só existem 5 poliedros regulares, ok? Enquanto que na geometria plana nós temos aí uma infinidade de polígonos regulares, né? Um para cada tipo, com a quantidade de lados. Para a geometria espacial nós temos apenas 5, que são esses 5 aqui, tá? Então se eu fosse desenhar isso aqui, né? Nós tínhamos aqui o conjunto dos poliedros de Platão, tá? E aqui nós teríamos o conjunto dos poliedros regulares, tá certo? Os regulares são poliedros de Platão, mas nem todo poliedro de Platão, tá, é regular, tá? Ele não precisa, para ser poliedro de Platão, ele não precisa ter as arestas de mesma medida, tá? Mas se ele for regular, você pode garantir que ele é um poliedro de Platão, ok? Então é isso, tá? Essa é a nossa aula. Espero que você tenha gostado aí. Dê uma revisada nesse conteúdo, tá? Se você quiser, pesquise um pouco mais aí sobre a filosofia de Platão, sobre esses poliedros, né? E quero te agradecer por assistir esse vídeo. Lhe desejo bons estudos. E é isso aí, pessoal. Até a próxima.